Quem aí é fã de romance? Dessa vez eu tô trazendo para vocês o livro de romance Eterna Conquista. É da Nova Cultural, da coleção Sabrina. É da autora Sally Wentworth. E aqui diz: Nova Conquista, no mundo do cinema existe lugar para o amor verdadeiro? Eles colocaram a foto assim com a descrição bem parecida com um dos protagonistas do livro. É uma capa, ó, que tá um pouquinho acabadinha. Eu tive que recolar ela, gente, que ela tava toda soltando, porque já é um livro bem antigo. E aqui atrás vem um pouco mais de informação sobre ele. Vem a sinopse. Rex Kynaston, um astro que não confiava nas mulheres. Eterna Conquista. A grande oportunidade de Henriette como atriz havia chegado. Atuaria num filme com o grande astro Rex Kynaston. Daquele trabalho, Henriette esperava tudo, menos se envolver emocionalmente com Rex, um homem que desprezava tanto como ser humano quanto como ator. Rex, seguro da atração que exercia sobre as mulheres, tentou fazer de Henriette mais uma das suas conquistas, mais uma das suas amantes, e Henriette, uma mulher dona de seu próprio destino, permitirá ser seduzida por ele? Então, esse livro é cheio de altos e baixos. Teve hora que eu torci por eles, teve hora que eu passei raiva. Enfim, gente, eu vou contar tudo pra vocês. Mais uma informação importante: esse livro contém 120 páginas. Ele foi publicado em 1987 e aí ele veio para o Brasil em 1989. Então essa versão aqui é de 89, por isso que ela tá bem acabadinha, por sinal ela é mais velha que eu. Eterna Conquista é um livro que se inicia com um diretor de cinema falando sobre o filme. Como seria o enredo e o papel de cada uma das meninas. Eram jovens atrizes, bonitas e com experiências mais do teatro, mas elas estavam aos poucos indo para o cinema com os papéis curtos. Esse novo filme era importante, pois daria mais visibilidade à carreira delas. E de quebra, iriam conhecer um grande astro do momento. Emma era uma atriz loira e baixinha, e ela perguntou com empolgação para o diretor quando começariam a gravar as cenas com Rex Kynaston. Gente, eu achei esse nome horrível. Tipo assim, Rex Kynaston é o nome do galã do livro, entendeu? Que é tipo o astro de Hollywood que as meninas se jogam em cima dele. O diretor, ele diz a ela que só depois de uma semana do início das gravações que o Rex estaria lá para poder gravar com eles, porque ele estava fazendo umas viagens de compromisso do último filme que ele tinha gravado, que por sinal era um filme que já estava no cinema, e aí tem aquelas coisas de promoção de filme e tudo mais, né? Bom, depois que as atrizes leram o script, a Henriette, a Emma e a Julie, elas saíram para almoçar. A Emma se alimentava apenas de salada, enquanto via a Henriette comendo um cheeseburger duplo, gente, com bacon. As meninas questionaram como a Henriette conseguia ser tão magra se alimentando com algo tão calórico, e ela respondeu simplesmente dando de ombros e dizendo que não sabia, porque ela era uma pessoa que não fazia dieta e ela amava comer batata frita, hambúrguer, todas essas coisas. E que provavelmente o metabolismo dela devia ser lento. Opa, falei errado. O metabolismo dela devia ser rápido, né? Já que ela comia bastante e não engordava. Aí, durante a conversa, para poder se conhecerem mais, elas começaram a falar sobre relacionamentos. E a Julie disse que é casada, e muito bem casada. Ela se diz bem casada, gente, porque além dela e o marido serem super apaixonados, ele não é ciumento e ele super apoia a carreira dela de atriz. O que vocês sabem que ser atriz até hoje não é uma carreira muito bem vista, porque falam que as mulheres atrizes são mulheres fáceis, que ficam dormindo com o diretor para ter um bom papel e tudo mais. Então, se hoje em dia as pessoas falam isso, então imagina antigamente, né, que era muito pior. Para vocês terem noção, esse livro ele foi escrito nos anos 80, então se hoje em dia a gente já tem, as atrizes têm uma fama muito ruim, naquela época era ainda pior.
Bom, então a Emma, ela conta, né, que ela tá solteira, mas é que ela faria de tudo, tipo, literalmente qualquer coisa pra ter uma chance com o astro Rex. É... E assim, por isso ela acaba falando sempre o quanto ele é lindo, que ele é gato, que ele é alto, que ele é rico, que ele é incrível. Enfim, elas brincam, né, que a Harriet é a mais sortuda das três, porque ela que vai ser o par romântico com ele no filme. E que ele tem uma fama, gente, de ter caso com todas as atrizes com quem ele contracena. Então, assim, é ele fazer papel romântico com uma atriz, é ter praticamente certeza que ele vai ter um caso com ela. A Harriet, gente, ela ficou super vermelha, assim, de sem graça, e ela também ficou irritada. Ela disse que ela era uma mulher de família, que ela nunca se envolveria com um cara desse tipo, que ela nunca faria nada pra conseguir um bom papel e tal. E assim, ela começa a falar dele com muito desprezo, sabe? E que ela não leva a sério, e que ela não leva ele a sério exatamente por causa dessas polêmicas que envolvem o nome dele, principalmente polêmicas amorosas, sabe? Que ela gostaria de estar super longe disso. Bom, agora falando um pouquinho da aparência das meninas, a Julie, ela é uma ruiva natural e ela é uma mulher bem alta, sabe? Ela é tipo mulherão. A Harriet é uma mulher morena, de pele clara. Ela tem o cabelo castanho e ela tem os olhos esverdeados. Segundo a descrição do livro, ela é a mais bonita do trio de amigas. A Harriet, para poder economizar dinheiro, ela se hospedou em um apartamento dividido com 2 rapazes. A Emma não tinha onde ficar, então a Harriet convidou ela para poder dividir as despesas, né? Sendo que assim, ela avisou também para os rapazes e tal. E eles acabaram não se importando porque afinal era mais uma pessoa para dividir as contas, então ficaria bem mais barato para todo mundo. Fora que o Bob, né, e o Eric, que eram os meninos que dividiam o AP com a Harriet, ficaram super empolgados, porque afinal eles veriam uma menina bonita nova lá e tal. E aí eu vou contar umas fofocas pra vocês, gente. O Bob, ele quase namorou a Harriet, sendo que assim, eles chegaram até ficar no início quando eles se conheceram, mas depois acabou virando só amizade mesmo. E com o Eric sempre foi amizade desde o início, por sinal, o Eric é um cara, assim, bem alto, moreno, assim, tipo, bombado, sabe? Aqueles caras, assim, que faz bastante academia, bem forte e tal, assim, super fitness. E ele é apaixonado por meninas baixinhas e tal, então, quando ele viu a Emma, foi praticamente amor à primeira vista, né? Então, sim, já tô dando um spoiler que o Eric e a Emma acabam se envolvendo. Aí, quando a Emma foi morar lá, ela explicou que todos os serviços da casa eram divididos, tá? Que não era porque antes ela era a única mulher da casa que ela fazia tudo. Por sinal, os meninos acabavam fazendo muito mais o serviço de limpeza de casa do que ela, porque ela passava muito tempo gravando, passava muito tempo fora. Então, assim, dos três, ela era mais responsável, assim, por ajudar a fazer a comida, sabe? Lavar louça. Os outros serviços da casa, geralmente, os meninos que acabavam fazendo. Era tudo, assim, muito bem dividido para não ficar sobrecarregado para ninguém. Bom, durante o jantar, né, depois da Harriet ter ido para o estúdio de gravação e tudo mais, os meninos, eles ficaram super curiosos. Eles começaram a fazer pergunta de como era o estúdio, como seriam as gravações, perguntaram o que ela achava sobre o galã, se ele era bonitão, se ele era tudo isso mesmo, sendo que, gente, ela não quis render assunto. Ela dava respostas super curtas e grossas, assim, fazendo questão de deixar claro que ela não tinha interesse nisso, que o interesse dela era realmente tentar mostrar o potencial dela como atriz, porque ela vinha do teatro e ela queria muito essa chance de ser mais reconhecida no cinema e tal, para ficar famosa. Por sinal, foi nesse jantar, logo no primeiro dia, né, que elas conheceram o estúdio, que ela falou da Emma para eles e eles concordaram da Emma ir morar com eles. No dia seguinte, as atrizes foram para o estúdio para começar a preparação de iniciação das primeiras filmagens. No intervalo do almoço, o trio de amigas fofocaram bastante, como, por exemplo, as regalias, né, que o Rex estava tendo. Gente, além dele ganhar, assim, ele ganhou um hotel
Não o hotel todo, mas ele ganhou uma suíte num hotel mais caro da cidade. Ele ganhou uma limousine com um motorista, tipo, atendendo ele 24 horas, sem contar que o primeiro dia que ele chegasse na cidade, antes das gravações, ele ganhou uma festa, entendeu? Uma festa só pela chegada dele. Vocês têm noção que é isso? Enquanto os outros atores estavam lá se matando para ter dinheiro para ir pro estúdio, que era um local super longe, para poder se alimentar, para poder se hospedar em qualquer lugar para ficar perto do estúdio. O cara tava ganhando, tipo, tudo de mão beijada só pelo fato dele ser muito famoso. A Julia achava normal esse comportamento do diretor e do pessoal da gravação do estúdio, né, com ele, já que ele era um ator muito famoso, conhecido. A Emma nem se fala, ela só rasgava elogios o tempo todo e se mostrava super ansiosa para conhecer ele, porque ele era tipo o crush dela, né? E a Harriet continuava como sempre, sem empolgação nenhuma, e ficava até um pouco brava quando começavam a falar do Rex. Foi então que as amigas começaram a achar essa atitude dela muito estranha e começaram a perguntar o porquê que ela tinha essa perseguição toda com ele, porque não era possível. Afinal, ela nem conhecia ele e tudo que elas falavam de bom do cara, ela ia e falava, tipo, respondia com desdém ou falava mal dele, sabe? Foi então que a Harriet contou o motivo dela para não gostar dele. Bom, a Harriet tem um amigo de teatro que ela conhece ele há muitos anos e que ele se chama Mike. E ele estava super feliz porque ele gravaria um filme de ação com o Rex e ganharia muito dinheiro. Mas o Rex fez a produção demitir ele e colocar um ator já conhecido por trabalhar com o Rex em filmes anteriores. Então o Mike, gente, ele ficou super arrasado, porque assim, ele perdeu uma grande chance, né, de estrear um filme do lado do Rex, fora que ele perdeu muito dinheiro quando ele foi dispensado. Ele continuou trabalhando e batalhando para trabalhar com teatro, trabalhar com artes, sendo que ele só fazia peças pequenas, então, assim, ele mais gastava dinheiro com ensaio e se preparando para as peças do que realmente tendo retorno. E ele tinha uma esposa e uma filhinha, e a esposa dele, gente, começou a ficar muito irritada, porque ela viu que, assim, que ela estava começando além de ter que trabalhar na casa, né, de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar da filha deles sozinhos, porque ele nunca tinha tempo, ela começou a ter que fazer, tipo, renda extra para poder ajudar nas despesas de casa, já que o marido não comparecia com todas as contas por trabalhar como ator e ser mal remunerado. E isso acabou desgastando o casamento deles, ela pediu divórcio, e com isso, né, do divórcio e ele ter que pagar pensão para ela e para a filha, ele acabou tendo que abandonar o teatro e pegar um trabalho assim normal, só para poder ter uma renda fixa para não ser preso por não pagar pensão. Então, assim, resumindo, só o fato dele ter saído desse filme, gente, literalmente destruiu a carreira dele como ator e destruiu até mesmo o casamento dele. Então a Harriet ficava muito mal pelo amigo dela, sabe? Porque ela tinha muita consideração por ele. Então ela vendo o fracasso, assim, como a vida do amigo dela, né, do Mike, desandou, ela ficou com muita raiva do Rex sem nem conhecer ele. Além dela ter tomado as dores do amigo dela, Mike, ela também tinha raiva e certo nojo, assim, ranço mesmo, sabe? Do Rex por causa das histórias famosas de testes de sofá que ele fazia com as atrizes. Parecia que ele saía ficando com todas as atrizes, sempre com a promessa de trabalho nos filmes, ou seja, ele ficava com elas e dava um jeito de colocar elas nos filmes que ele estava trabalhando. Bom, no dia seguinte foi a festa de gala para poder receber a chegada do Rex e fazer a promoção do filme que seria gravado. Ele tirou foto com todas as atrizes e deu um beijinho no rosto em cada uma delas, assim, sabe, para pose na foto. A Julie ficou super sem reação, a Emma ficou super animada com o beijinho no rosto, já a Harriet ficou vermelha de vergonha e fechou logo a cara, sabe, ela não sorriu para a foto. No evento também estava outra atriz famosa, que era uma atriz famosa chamada Linda. Ela era americana também, igual o Rex, e ela tinha viajado para poder encontrar com ele. Ela fez par romântico com o Rex no último filme dele, que por sinal era o filme que estava passando no cinema e que eles estavam fazendo ainda algumas promoções do filme.
Os jornalistas ficaram fazendo várias perguntas para ela, e assim, perguntas bem intrusivas sobre ela e sobre o Rex. E assim, toda a resposta que ela dava, gente, ela sempre dava a entender que sim, que eles estavam tendo um caso, que sim, que eles estavam juntos. Fora o fato que a Linda se divorciou do marido dela, assim, um casamento de vários anos, exatamente durante a gravação dos filmes com o Rex. Então, isso assim, foi uma fofoca muito grande no meio de Hollywood, estava saindo em todo jornal, toda revista e tal. E o fato do Rex ir para outro país de gravar um filme novo e a Linda ter ido atrás dele só reforçou mais ainda o fato deles estarem tendo ou terem tido um caso, né? Sendo que assim, gente, o Rex era insaciável. E agora que acabou as gravações e a empolgação com a Linda, ele não tava mais dando atenção pra ela que ele dava antes, sabe? Ele ficou até surpreso pelo fato dela aparecer lá nessa festa de gala que fizeram pra ele, porque assim, ele mesmo não convidou ela. O Rex acabou ficando curioso, porque assim, enquanto tava o pessoal da produção e as atrizes, os figurantes, todo mundo, tipo assim, bem babando o ovo dele, querendo tirar foto com ele, elogiando ele e tudo mais, a Harriet foi a única que demonstrou total desprezo. Ela não fez questão de tirar mais fotos com ele, só tirou as fotos que era obrigada. Ela não demonstrou nada quando ele deu um beijo assim no rosto dela, ela pareceu até um pouco incomodada. E ela foi realmente a única mulher do evento que não ficou rendendo o assunto, nem fazendo questão de conversar com ele, mesmo ele tentando puxar assunto com ela. A Harriet e a Emma acabaram se afastando um pouco, assim, da muvuca, né, que estava em volta do Rex, e elas foram até o buffet para poder comer algumas coisinhas. Enquanto a Emma dizia ainda que ele era o mais lindo pessoalmente, a Julie se aproximou das amigas elogiando, né, como ele era um bom ator e tal, e que ele era realmente mais alto do que ela pensava. Elas deram uma risadinha assim e tal, e começaram a comentar o quanto a atriz Linda era realmente linda. A Harriet fez assim, tipo de desdém, sabe? Ela nem fez muita questão de continuar o assunto. Ela foi pegando assim algumas coisas para comer e acabou depois dizendo que achava que ele nem era um ator tão atraente assim e que, por sinal, ele era bem fraco e superestimado. Sendo que nessa hora ela não sabia que ele estava passando perto dela, então ele acabou escutando o comentário dela e se aproximando. Nisso que ele se aproximou, ele já chegou falando: então você não me acha a sua altura para fazer o filme? E nem me acha nem um pouco atraente? Bem, todos temos o direito a dar nossa opinião sobre as coisas. E quanto à falta de atração, bom, eu espero que isso não estrague as nossas cenas, né? Já que a gente vai fazer bastante cenas românticas e de sexo em casal. A Julie e a Emma, gente, elas perceberam um clima tenso e perguntaram se o Rex gostaria de algo. Ele então pediu uma bebida específica só para poder fazer elas saírem de perto dele e ele conseguir ficar sozinho com a Harriet. Gente, a Harriet estava, tipo, muito, muito sem graça, porque ela não esperava que ele estivesse escutando. Não que ela quisesse dar uma de falsa com ele, sendo que, assim, o comentário dele, sabe, foi super cortante. Logo em seguida, as amigas saíram, deixando ela sozinha com ele. Então, ela ficou mais nervosa ainda. A Emma até tentou ficar mais próxima dele, mas ele literalmente mandou ela ir junto com a Julie, porque, além da bebida, seria bom se eles pegassem algumas coisas para comer também, né? Para não ficarem só bebendo. Detalhe, que eles estavam de frente para o buffet, ou seja, a Emma não precisaria sair dali para poder pegar alguma coisa para eles comerem, né? Mas assim, ficou muito nítido que ele tava só espantando elas mesmo para poder ficar sozinha com a Harriet. Ele até tentou continuar o assunto com a Harriet, sendo que a Linda já chegou perto deles, pegando no braço dele. Ele nitidamente não gostou, ele foi educado, mas não quis sair com a Linda e ainda chamou um segurança para levar a Linda embora dali, pois já era tarde. Ela ficou pasma no quão mal educado ele foi com ela, assim, na forma que ele dispensou ela, sabe? Porque foi literalmente dispensar ela, porque além dele não querer sair com ela, não dar atenção para ela a festa toda, ele ainda chamou um segurança e chamou o motorista da limusine
para poder levá-la embora, sendo que em momento nenhum ela disse que queria ir embora. Eu confesso que enquanto eu tava lendo o livro, quando eu comecei a ver essas atitudes dele, assim, de macho alfa, de mandão, eu também comecei a pegar ranço do personagem, gente. E eu tive muita impressão de que a Harriet, talvez ela não tivesse com implicância com ele à toa, sabe? Que talvez ela realmente estivesse certa de não ir com a cara dele, porque em alguns momentos do livro eu também já não tava mais indo com a cara dele. Bom, a Julie e a Emma, elas voltaram, né, com as taças, com uma garrafa de champanhe super caro e com uma bandeja cheia de canapés. Ele brindou com elas, né, e ele chegou até a experimentar 2 canapés diferentes, mas logo ele se retirou. Nitidamente ele ficou desconfortável de ficar com as meninas, sabe, porque quem ele queria mesmo não estava dando atenção para ele. Porém, mesmo estando de longe, ele ficava seguindo a Harriet com os olhos. Alguns dias se passaram e a Harriet passou junto com a família dela. Ela gostava de matar a saudade, né, da família, indo para a cidade da família dela, que era bem distante da onde ela estava morando, distante do local das gravações. E o pai dela e os irmãos dela tinham um hobby, que era ficar consertando carros antigos, né? Que o pai dela era apaixonado por carro e tal. E ela acabou tendo essa paixão também junto do pai dela. Então, sempre que ela tinha tempo, ela ia passar tempo, né, com a família, e ela sempre gostava de ficar ajudando a restauração dos carros. No próximo domingo começaram as gravações oficiais e a Julie, após gravar suas cenas, se despediu. Agora era a vez da Emma gravar as cenas com o Rex. E algumas cenas, assim, acabaram tendo que ser repetidas. Gente, vocês têm noção que algumas cenas foram repetidas até 5 vezes? A Emma levou uma bronca do diretor. Ela estava muito nervosa de gravar com o Rex. E ela acabava errando as cenas porque ela acabava se distraindo olhando para ele, sabe? Fora que teve uma cena que ela viu ele com umas presas de vampiro. E ela achou aquilo tão engraçado que ela acabou, tipo, gargalhando na cena em que não era pra ela gargalhar, né? Era pra ela, tipo, ter medo. Então, eles tiveram que regravar de novo. Então, por isso que ela tomou, assim, bastante chamada. Porém, o Rex foi super tranquilo, sabe? Ele não viu problema em ter que regravar e tal. Nesse momento, ele mostrou que ele era realmente um ator bem sério. E até mesmo empático, sabe, com os outros atores que gravavam com ele. A Harriet estava assistindo de longe e aí ela começou a perceber o quanto ele realmente era bonito e ela ficou feliz pelo fato dele ter sido gentil com a Emma, mesmo ela estragando várias cenas seguidas. Mas aí ela começou a negar para si mesma esse fato de que estava começando a achar ele gentil, que estava começando a achar ele bonito. E já que a Harriet estava no estúdio, ela aproveitou para começar a ensaiar as cenas. Então o Rex veio puxar assunto com ela, perguntando se ela estava nervosa. E ela disse que sim, pois era o primeiro trabalho grande da carreira dela. Pela primeira vez, eles conversaram sem ela olhar com desdém. A Emma entrou no lugar em seguida e o Rex perguntou se elas já se conheciam. Aí elas disseram, né, que elas tinham se conhecido apenas 2 semanas na época da etapa dos testes para o filme. O Rex é um ator americano e as gravações estavam sendo na Inglaterra. Ele disse que amaria conhecer melhor o país e a cidade, e a Emma se ofereceu para mostrar os lugares. A Harriet não fez a mínima questão. Rex a convidou e ela não quis ir com eles. Então a Harriet voltou para casa sozinha no carro dela e a Emma foi dar uma volta com o Rex de limusine. Nesse passeio, a Emma contou que estava morando no mesmo apartamento que a Harriet e com 2 homens. O Rex ficou chocado ao notar as diferenças de tratamento que ele tinha com a produção para o que as meninas estavam recebendo, né? Porque, no caso, ele pensou que as meninas estavam recebendo mais pelas cenas e que elas tinham um lugar fixo para ficar. Ele não sabia que elas estavam passando aperto financeiro e que estavam tendo que dividir um apartamento num lugar super simples e tal para conseguir se manter perto do estúdio.
Enquanto ele estava ganhando festa, flat luxuoso, com tudo pago, limusine com motorista 24 horas, elas estavam tendo que se virar para conseguir um lugar perto do estúdio e se virando também até mesmo com alimentação, tá? Porque eles não davam almoço para elas, nem janta, nem nada no estúdio, elas mesmas que compravam comida delas. Depois dessa volta, dessa conversa que ele teve com a Emma, ele deixou a Emma no apartamento e foi assim que ele descobriu aonde a Harriet morava. Em outro dia, no final da gravação, o Rex quis sair de novo, sendo que ele quis sair com as meninas, né? Com as duas dessa vez. E aí a Harriet teve que ir, pois ficou sem graça, já que o Rex fez questão de falar que agora já sabia onde ela morava e tal, então ela ficou... Enfim, ela ficou constrangida e ela não teve como dizer não e tal. E a Emma insistiu muito, muito, muito pra ela ir. Mas ela só foi com uma condição, que seria ela dirigir o próprio carro dela. Ela não queria entrar na limusine dele e ele falou que ok. Ela acabou levando eles num pub londrino. O Rex achou o local com um clima intimista, diferente dos lugares que ele frequentava nos Estados Unidos. E... ele odiou descobrir que os londrinos tomavam cerveja quente. A Harriet riu da careta dele, né, que ele fez ao provar a cerveja. E ele disse que a cerveja, né, que a bebida era horrível. E aí eles pediram que a próxima rodada não fosse de cerveja, fosse de gin. Aí eles começaram a dançar, os três, né? O Rex, a Emma e a Harriet. Os paparazzis começaram a tirar fotos de Rex, que resolveu ir para a mesa mais discreta e mais escura do local. Foi então que algo inesperado aconteceu. Mike, aquele amigo da Harriet, apareceu no pub. Ela o viu de longe e tentou se esconder, mas ele também a viu e foi direto na direção dela para poder cumprimentar. Até que o clima ficou super estranho e exaltado, pois ele deu de cara com Rex. Sim, o homem que estragou a carreira dele no cinema e a vida dele pessoal. O Mike já chegou em Rex gritando. O segurança veio rápido para poder tentar parar a briga e o Mike chegou a dar um soco de raspão no queixo do Rex, que ficou assustado com aquela situação toda. Até porque ele não tinha nem noção do que estava acontecendo ali, né? Porque que ele estava, tipo, apanhando e tal. Chegaram a ligar para a polícia e o Rex teve que pedir para Harriet esperar ele no carro. Ela foi e quando ele chegou estava muito bravo e perguntou o que ela queria com aquilo, né? Levando ele até o Mike e o que ela ganharia com aquela confusão toda. A Harriet pediu desculpa e disse que não fez de propósito e que não tinha como ela saber que ele também estaria lá. Ele cismou que a Harriet tinha feito aquilo de propósito e que ela pedindo assim várias desculpas até começar a ficar irritada com as acusações de Rex, que ainda jogou na cara dela que ela sempre deixou claro que não gostava dele, então que ela pode sim ter feito aquilo como armadilha para poder ferrar o trabalho dele. Afinal, porque se aquele soco tivesse realmente acertado na cara dele, como quase acertou em cheio, iria acabar adiando as gravações, né? Atrapalhando realmente no trabalho. O Rex também começou a achar que o Mike era namorado dela. Foi então que ela realmente começou a contar tudo, desde o início, do porquê que ela não ia muito com a cara dele, do porquê que o Mike foi socar a cara dele e tal. E aí que ele foi compreendendo o porquê que o Mike não gostava dele e tinha tanta raiva e tinha ido com aquela fúria toda. E aí o Rex ele disse que não tinha nada a ver com isso e que a troca do ator foi feita pelo diretor e outras pessoas da produção, que ele mesmo não opinou em nada. Inclusive, o Rex disse que ele se sentia totalmente injustiçado com as mentiras que a mídia falava e inventava sobre ele, como, por exemplo, os testes de sofá, que ele saía com as moças por atração física e porque elas também queriam sair com ele, que ele nunca teve que fazer promessa de trabalho nenhuma para elas. Após a conversa esclarecedora, se despediram e Harriet foi para o carro dela e
foi ela e a Emma, né, para casa. E a Emma questionando do porquê que ela não tinha ido para casa do Rex ficar com ele, né, já que era nítido que ele estava afim dela. E a Harriet disse que não se sentia atraída por ele, o que era nitidamente mentira. Ao chegar em casa, a Harriet demorou a dormir, pois ficou pensando e fantasiando como seria passar uma noite inteira com Rex. No dia seguinte, eles começaram as gravações do filme com cenas juntos. As amigas de Harriet diziam que ela tinha tido sorte por conseguir o papel de par romântico com ele no filme. Assim que chegou, já foi direto se trocar e fazer a maquiagem. Viu Rex, mas não se falaram. E ela não sabia como estava o clima, né, entre eles, e ela também estava se sentindo muito culpada pela briga que teve no pub. O diretor a cumprimentou da porta e mandou ela passar os textos com Rex antes de iniciarem as gravações. Ele aceitou, né, bateu o texto logo de cara, mas parecia que ele não estava muito animado. E parecia estar pensando em outra coisa. Assim que eles passaram o texto, ele perguntou para ela se ela estaria livre após as gravações para mais um passeio. Mas ela, sem jeito, disse que era melhor não e que a Emma ficaria feliz em ir com ele. Nesse momento, ele a olhou de forma fixa e disse: "Eu quero sair com você para bebermos um drink e continuarmos de onde paramos, antes do seu amigo nos interromper." Nesse momento, a Harriet respirou fundo e se limitou a dizer: "Essa fala não está no script. Vamos levar um ensaio a sério, por favor." Ele retruca dizendo: "Você sabe que nós já estamos nos entendendo." E ela responde que não houve nada naquela noite entre eles, então que eram para eles começarem a de fato ensaiar o texto, porque as cenas logo seriam gravadas. E as cenas, gente, eram bem longas, algumas precisavam ser repetidas algumas vezes, pois pelo nervosismo da Harriet acabava esquecendo alguma das falas. Durante as pausas das gravações, ela se mantinha afastada de Rex e sempre se colocava entre as amigas, né, com a Emma e com a Julie, ou seja, sempre puxando assunto com elas e tal, para sempre parecer ocupada para ele nem chegar perto. O diretor, ele gostou das cenas e disse que ambas interpretaram com intensidade e que parecia que eles realmente queriam engolir um ou outro nas cenas. A Harriet ficou vermelha com um comentário e os atores foram liberados para a hora do almoço. Após comerem, foram para o camarim retocar a maquiagem. Harriet estava parecendo preocupada e tensa. A maquiadora perguntou se ela estava com sono e ela disse que sim, que ela estava cansada e que gostaria de uma massagem. Nessa hora, ela sentiu mãos grandes pegando nos ombros dela. Eram as mãos de Rex. Ela se assusta e ele sussurra que é para ela relaxar, que ele sabe muito bem o que está fazendo, e ia fazendo massagens com movimentos ritmados. No final da massagem, ele a convida para sair e ela recusa de novo e diz que não tem interesse. Ele se aproxima mais da face dela para beijá-la e a provoca, dizendo: "Nos veremos após voltar às gravações." E vão embora do estúdio. Em casa, ela só pensa nesse quase beijo e isso a deixa subindo pelas paredes. Mas ela tenta controlar os seus impulsos, seus pensamentos e principalmente o seu desejo por ele a todo custo. Afinal, ela não desejava ser mais uma atriz na lista enorme de atrizes com quem ele já teve um caso ao contracenar em um filme. Ao chegar em casa, ela se troca e faz uma caminhada para se livrar de toda aquela tensão, ou seria tesão. Bom, ao voltar para casa, ela se depara com um entregador com um buquê enorme de rosas vermelhas com um cartão. E o cartão dizia: "Já me perdoou, assinado R." Ela ficou encantada com as rosas, mas ao mesmo tempo se questionou se ele não fazia o mesmo com todas as outras. A Emma, assim que viu o buquê enorme, perguntou quem morreu e depois começou a dar uma risada.
E depois de rir, ela perguntou, né, quem tinha mandado aquele jardim ambulante. A Harriet riu, né, da piada e confessou ser do Rex. Emma ficou chocada com quanto o Rex parecia destinado e determinado a ficar com a Harriet de qualquer jeito, mas ela continuava afirmando para Emma que isso nunca iria acontecer e que eles nunca teriam nada. Na manhã seguinte, nas gravações, mais gravações foram feitas, né, durante toda a manhã, e o Rex ele foi liberado. Já as meninas elas tinham que ficar no estúdio porque iam ter gravações externas ainda com elas juntas. O sol, gente, tava de rachar e tava muito calor. Elas não viam a hora de ir embora. Elas ficaram surpresas ao verem que o Rex não tinha ido embora e que estava se aproximando delas. A Emma estava reclamando do quanto estava calor e convida a Julie para tomar um refrigerante. A Harriet também ia, mas o Rex se segurou pelo braço e disse que precisava muito conversar com ela. Ela então decidiu dar uma chance para ouvir o que ele tinha tanto a dizer. O Rex então pediu desculpa por ter acusado ela injustamente e ele disse que sentia que precisava de um recomeço com ela, sabe? Recomeçar do zero para poder resolver as coisas. Então ela resolveu aceitar. Eles ficaram conversando e caminhando de braços dados pela praça durante a pausa, né, da gravação, e ele finalmente convenceu ela a sair com ele. Mas dessa vez seria para um jantar e não para um pub. Ele então pede um beijo e ela diz que não e que ele é afoito demais e que no país dela achavam e no país dela acertavam as coisas com apertos de mão e não com beijos. E ele disse para ela que ela era muito cruel e ambos riram e se despediram depois de marcarem o dia e o horário do encontro. Ele então foi embora e ela ficou, né? Porque afinal de contas ela tinha ainda algumas gravações para fazer com as amigas. Agora as cenas não estavam mais sendo repetidas o tempo todo. A Harriet parecia realmente entregue e segura no papel. Ela chegou em casa e correu para poder escolher a roupa e tomar banho rápido. A Emma estranhou e perguntou por que dela estar correndo para se arrumar e tal, se ela tinha perdido algo. E ela então contou para a amiga que havia aceito o convite de jantar com o Rex às 8 horas daquela noite. A Emma então comemorou o encontro da amiga e disse que agora sim ela teria bastante reconhecimento, mas Harriet não ia sair com o Rex para se promover, e sim porque ela realmente estava interessada nele. Para serem mais discretos, ela resolveu optar a sair com o carro dela, né, que era um carro simples, do que sair com a limusine dele, porque a limusine chamava muita atenção. E ela mesma foi até o flat dele buscar ele. Ele brincou com ela que achou que não iria caber no carro e ele teve que se encolher todo, gente, para entrar, porque ele era um homem muito alto, assim, musculoso e tal, e o carro dela era um carro pequenininho, sabe? Dentro do carro eles acabaram se beijando a primeira vez, mas foi um selinho longo, sabe? Mas que no fundo ela gostaria que se intensificasse mais. Ela gostou do contato físico que eles tiveram, mas ela ficou com muito medo deles serem vistos, então, ao mesmo tempo que ela gostou do selinho demorado, ela mesma fez questão de se afastar dele logo. A verdade é que ela se preocupava muito mais com isso do que ele. Ela não queria ser vista com ele porque ela tinha medo de ganhar fama de aproveitadora e ficar parecendo que ela não era uma boa atriz. Porque, gente, ela teve que fazer teste para entrar no filme, né? Demonstrando que ela realmente poderia atuar e tal. Imagina se a carreira dela, que nem começou direito, assim, na televisão, no cinema e tal, fosse jogada no lixo por burburinhos de que ela só conseguiu o papel porque ela ficou com um ator famoso e tal. Então era exatamente isso que ela fugia. Já o Rex, ele tava nem aí se tinha paparazzi, se não tinha paparazzi. Ela seria literalmente só mais uma atriz na lista gigante de mulheres que ele já tinha ficado. Então, assim, ele não ligava mesmo, não fazia questão nenhuma de se esconder. Ela dirigiu até um pub e todos não paravam de olhar para eles. E isso porque ela foi para um lugar mais isolado e mesmo assim continuaram chamando atenção.
Ela queria ir para um lugar mais discreto, mais escuro possível, para não chamarem tanta atenção. E ele fazendo questão de ser visto com ela sem se importar e até mesmo convidando ela para tomar a tradicional cerveja quente. Ele percebeu que ela era diferente das outras, que só queriam ficar com ele por causa da fama, e elogiou ela por ser diferente das outras mulheres com quem ele já tinha se envolvido. A conversa fluía de forma leve e divertida, até começarem a falar de trabalho, e Rex deixou claro que assim que as gravações acabassem, ele voltaria para os Estados Unidos, o que deixou a Harriet triste, né, e reflexiva. Ele era muito rico e famoso e ela não tinha nenhum trabalho grandioso para poder citar enquanto eles conversavam sobre o trabalho. Na verdade, ela estava até passando por dificuldade financeira. Foi aí que o clima começou a ficar ruim. Ele perguntou se ela precisava de dinheiro, se ela queria algum tipo de ajuda, se ele queria que ele indicasse ela para algum trabalho e tal. Perguntou para ela se ela toparia ir para os Estados Unidos com ele e tudo mais. E assim, as respostas dela começaram a ficar cada vez mais curtas e grossas, sabe? Porque ela sentiu como se ela estivesse sendo testada. E ela ficou se sentindo muito mal por estar se sentindo super abaixo dele. Não só pelo fato dela não ter dinheiro, mas pelo fato dos trabalhos dela do teatro não serem tão reconhecidos quanto os trabalhos grandes que ele já tinha feito no cinema, né? Ela queria muito ir para casa, mas ele convenceu ela a dar uma volta. Mas dessa vez eles preferiram andar a pé, porque o Rex não queria entrar logo no carro dela por se sentir totalmente desconfortável. Eles acabaram avistando um bosque e eles resolveram entrar para dar uma espiada. A Harriet citou, né, que o local parecia um cenário de uma peça. Aquela peça de Shakespeare que se chama Sonhos de uma Noite de Verão. Então ele disse: vamos fazer um pedido. Ela fechou os olhos, mas estava tão confusa que ela não conseguiu pedir nada. Ele quis saber qual foi o desejo dela e ela disse que só contaria se ele falasse o dele primeiro. Então, ele lhe mostrou o seu desejo com um beijo intenso, que rapidamente ficou mais forte, longo e com direito a abraço e mãos deslizando por todo o corpo da Harriet. Ele então desceu com os lábios até os seios dela e começou a tentar tirar a roupa dela. Ela estava muito excitada, mas por medo pediu para que ele parasse, e ele não quis. Então ela empurrou ele e saiu correndo no meio da escuridão. O local assim estava pouquíssimo iluminado. Ela começou a correr no escuro que nem uma doida para longe dele, porque ela ficou assustada assim com as iniciativas dele assim muito para frente, sabe? Mas ele achou ela super rápido, porque ela acabou esbarrando num pássaro e ela começou a gritar de desespero e ele foi em direção aonde ele tinha escutado o grito, sabe, dela. Ela estava muito assustada, então ele pegou ela pela mão e guiou ela para eles poderem sair ali do bosque. Então ela começou a comentar: nossa, como é que você não se perdeu? Como é que você sabe a direção certa que a gente tem que andar, se tá tudo escuro e tal. E aí ele contou que quando ele era mais novo, ele tinha sido escoteiro. Na volta ele perguntou para ela o que ela queria com ele, e ela respondeu que nada. Ele riu de forma sarcástica e disse que ela era uma mentirosa, pois era nítido que ela também estava com tanto desejo quanto ele, e que era para eles transarem logo. E sim, gente, ele falou assim, tipo, direto e reto, sabe? Ela ficou tímida e disse que com ela não se falava sobre fazer sexo e sim amor. E que ela não ia pra cama com qualquer pessoa, ainda mais sem conhecer e tal, sem ter um relacionamento, enfim. Mesmo ele sendo um sex symbol, mesmo ele sendo um cara super famoso. Então ele começou a ficar irritado e dizendo que ela estava fazendo fita, e até mesmo questionar se ela estaria apaixonada por ele. Ela disse com desdém que não, mas ele não acreditou nela. Ele disse para ela que ele conseguia ver nitidamente o desejo que ela exalava por ele. Nessa hora eu achei ele tão babaca, escroto, convencido. Enfim, sério, nessa hora eu tive a certeza que
Todas aquelas listas de coisas ruins que a Harriet achava sobre ele no início do livro era realmente real, sabe? E eu comecei a meio que torcer contra o casal, sabe? Eu comecei a torcer pra ela não ficar com ele, porque cada página que eu lia eu começava a achar ele cada vez mais escroto. E agora a Harriet tinha certeza que ele havia apenas como mais uma, sabe? Apenas mais um nome pra acrescentar na lista de mulheres famosas com quem ele já tinha ficado. E no caso ela nem era tão famosa assim. Ela perguntou o que ele sentia por aquelas mulheres. E ele disse que prazer, atração e gratidão pelas noites incríveis que ele teve com elas. Então ela disse que tinha pena dele e que era melhor irem para o carro. Ele perguntou se ela estava zangada com ele, mas ela disse que não. Só que era visível, gente, a tristeza e a frustração no rosto dela. Foi então que ela disse que depois de tudo aquilo não rolaria nada entre eles. Assim, dando bem ênfase no nada. E ele disse com a voz firme que tinha certeza que eles ainda o iriam parar na cama. E que dentro das condições dele, nessa hora no livro, eu fiquei com muita raiva dele e torcendo pra ela dar logo fora nele e encontrar logo outro cara, porque eu achei ele muito convencido e manipulador. Ela dirigiu calada e o deixou em casa. Ele a convidou para subir e questionou se ela não tinha mudado de opinião. E isso a fez ficar cada vez mais séria e irritada, pedindo pra ele sair logo do carro dela. Tipo assim, ela começou a expulsar ele do carro dela e ficar com muita raiva dele. E ele ficou rindo, sabe? Totalmente debochado do carro dela e acenando, dizendo até amanhã. Ao chegar em casa, os colegas de apartamento dela começaram a perguntar pra ela, né? Nossa, você chegou tão cedo, a gente achou que você ia dormir fora essa noite, o que aconteceu e tal. Mas ela tava muito brava e ela começou a dar um fora, assim, um fora atrás do outro, assim, neles. E ela subiu a escada, assim, sabe? Fazendo bastante barulho, assim, pisando com raiva. E foi pro quarto dela. Ela passou a noite toda remoendo o que tinha acontecido e ela não conseguiu nem dormir, assim. Ela chegou no estúdio, gente, cambaleando, assim, de sono, de tão cansada, com umas olheiras gigantes, ao ponto da maquiadora comentar que ela ia precisar de um corretivo duplo, porque era nítido que ela tinha passado a noite toda em claro e que provavelmente a noite tinha sido muito boa. A Harriet não gostou do comentário maldoso e disse que apenas não conseguiu dormir, que tinha tido, assim, uma insônia horrível. Então a maquiadora respondeu: você acha que eu vou acreditar nisso? Eu também amaria passar uma noite em claro com o Rex. Extremamente irritada, ela respondeu: eu não passei a noite com o Rex. Naquele dia eles gravaram as cenas. Ela gravou as cenas, né, com as amigas e o Rex. Após o término, a Harriet ofereceu carona para Emma, que não quis ir embora com ela, pois tinha aceito a carona do Rex. A Harriet sorriu assim sem graça, mas morrendo de ciúme e de raiva por dentro, ao ver que o Rex não perdia tempo e que provavelmente já estava dando em cima da amiga dela, levando ela para a limusine dele. Um tempo depois, o Rex ele voltou para o estúdio e ele começou a puxar assunto com a Harriet, mas para falar sobre a Emma, o quanto ela era bonita, talentosa, prestativa, o quanto ela dava atenção para ele, e que ele estava até pensando em convidar ela para um passeio no campo. A Harriet, gente, ela ficou totalmente sem paciência e ela respondeu que é para ele fazer isso mesmo, já que ele estava tão interessado. E ele questionou se ela não estaria com ciúmes. Ela disse que não e que não queria nem saber, que aquilo não era assunto dela e que ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele disse que ela adorava bancar uma de durona na queda e que ela, irritada, conseguia ficar ainda mais atraente. Ele acaba convidando ela para sair de novo, sendo que ela rejeita. Então ele fica insistindo, sabe? Até que ele segura ela pelo braço e ela manda ele soltar ela. E ela diz que não vai a lugar nenhum com ele.
Nessa hora que ela pede pra ele soltar o braço dela e falar que não vai a lugar nenhum, ela começa a reclamar com ele o porquê das pessoas estarem achando que eles estão juntos e que passaram a noite juntas. Então ele acaba pedindo desculpa pra ela e dizendo que provavelmente foi o motorista dele que deve ter comentado com alguém, porque o motorista estava responsável de ficar levando e trazendo ele nos lugares. E que ele não precisou do motorista, afinal foi ela que pegou ele no flat e levou ele de volta para casa depois do passeio deles, né? Mesmo ela recusando várias vezes e dizendo que ela não sairia com ele, ele disse que buscaria ela 8h30 da noite. Ela foi para casa e ela não levou o convite a sério, tanto que ela tomou banho, ela jantou com o pessoal, ela vestiu assim um jeans bem simples e uma camiseta branca. E quando deu 8h30 da noite, a campainha começou a tocar. E aí, quando ela viu o horário, ela se ligou que era o Rex. Ela chegou a dar uma espiadinha assim pela janela e viu que era ele que estava lá fora no portão tentando entrar no prédio. E aí ela correu para se esconder. Ela acabou se escondendo até num quarto que não era o dela. O Bob acabou dizendo que ela não estava em casa, sendo que o Rex acabou dizendo, tipo assim, não se sentindo convencido, e ele saiu entrando na casa, assim, mesmo sem ser convidado. E aí vocês perguntam, nossa, mas não era um prédio, como que ele conseguiu subir no apartamento e tal? Gente, o cara é super famoso, ele quis entrar, o porteiro simplesmente deixou ele entrar, e na porta do apartamento só tava o Bob, e o Bob ficou meio que gaguejando, não conseguindo mentir pra ele direito que a Harriet não tava em casa, então ele não acreditou. Ele achou que ela provavelmente estava em casa escondida em algum canto e ele saiu entrando na sala. Ela ficou escondida no quarto e ela ficou escutando as vozes deles falando, sabe? E depois do nada eles começaram a rir, sendo que ela não entendeu o que eles estavam falando. Do nada, ela escutou um barulho no portão e ela correu para a janela para poder ver o que estava acontecendo. Ela achou que era o Rex indo embora, sendo que para o susto dela, gente, não era o Rex indo embora, era o Bob e o Eric saindo. Eles viram ela da janela e sorriram e a cumprimentaram assim com a cabeça. A Harry começou a ficar... Gente, quando fala Harry, é a Harriet, tá? Que Harry é o apelido dela. Ela começou a praguejar baixo e então ela escutou a voz do Rex. Até quando você vai ficar escondida? Se você não vier aqui embaixo, eu vou ter que subir até o quarto. Ela ficou em pânico, respirou fundo e foi então que mesmo a contragosto, ela decidiu ir, né, ao encontro dele, já que não tinha o que fazer porque ele já estava lá dentro. E à medida que ela ia descendo a escada, o Rex disse... Achou mesmo que eu não vinha? Sou um homem de palavra. Então, ela responde de forma seca. Preferia que não tivesse vindo e que vá embora agora. Nesse momento, ela já estava no último degrau da escada e o Rex se aproximou. Ele a puxou pela cintura e a surpreendeu com um sofrido beijo. Ela tentou, assim, não corresponder, ela tentou virar o rosto e tal, mas foi muito difícil porque os dois sentiam muita atração, então eles acabaram se beijando com vontade. No final do beijo, ele disse que desejava ela desde a primeira vez que ele viu ela e que o fato dela ser fria e desdenhosa com ele deixava ele mais excitado ainda. Ela começou a olhar para ele e imaginar que com certeza ele devia falar isso para todas as mulheres com quem ele ficava. Então ela começou a negar com a cabeça e disse: Não, eu não acredito em você. O Rex apaga a luz da sala, deixando apenas a luz do abajur aceso para que a sala ficasse um pouco mais aconchegante à meia luz. E então responde: Mas estou sendo sincero, só dizendo o que eu sinto. O que eu sinto, doçura. Ele chama ela de doçura. E aí eles começaram a se beijar de novo intensamente. Ele começa a acariciar ela pela cintura e as mãos dele começam a subir em direção aos seios dela e, tipo, ele vai deslizando as mãos assim, tipo, bem safadinho. E aí, na hora que ele começa a tentar tirar a blusa dela, ela começa a se afastar. Então ela levanta, né, do sofá que ela tava com ele, sendo que ela continua perto do sofá, ela só levanta. E aí ela pergunta se ele sentia algo especial. E aí ele disse que sim. Ele responde que não teria por que mentir para ela. E aí ela já joga na cara dele a fama dele de mulherengo.
E ele ficou nitidamente irritado e disse que no país dele, ele bastava sair com uma mulher que os jornalistas já criavam um romance, pedidos de noivado e coisas assim, tipo, só para poderem vender mais, sabe? Revistas e notícias, mas que nem tudo que saía na mídia era verdade e que aquele tipo de coisa deixava ele muito irritado. Fora o fato dele nunca ter cogitado se casar, entendeu? Ele nunca pensou nisso na vida dele inteira. E isso deixou ela mais insegura ainda. Aí ele começa a questionar ela, se ela já teve algum relacionamento, se foi relacionamento longo, se ela pensava em se casar, essas coisas assim, porque ele achava que ela tinha comportamento de uma pessoa muito traumatizada. Gente, quando eu falo que esse cara é totalmente manipulador, talvez vocês achem que é implicância, que é porque eu não gostei do personagem e tal, mas é o que me parece em todas as cenas, assim, a forma como ele tenta ficar manipulando ela, isso é uma coisa, assim, que pra mim foi muito ruim. E eu tive que meio que me empurrar, assim, com a barriga pra terminar de ler o livro, porque eu realmente já tava ficando muito irritada com esse cara. Ela acabou não respondendo direito as perguntas que ele fez, ela apenas respondeu que ela nunca tinha ficado com qualquer pessoa e que ela não gostava da forma como ele estava tratando ela, sabe? E por sinal, ela jogou na cara dele a questão dele ter oferecido trabalho para ela, se aquilo era tipo ter oferecido trabalho para ela no outro dia, se aquilo era realmente um teste do sofá que ele costumava fazer com as outras atrizes. E aí ele assume que sim, que foi um teste, que ele passou a fazer esse teste com todas as mulheres com quem ele ficou, porque uma vez ele ficou com uma atriz americana que dizia que estava super apaixonada por ele e que ele começou a se envolver com ela, mas que a partir do momento que ela entrou para fazer o mesmo filme com ele, ela começou a ficar com o diretor e deu o pé na bunda dele. E que aí, por isso, agora ele avaliava bem as mulheres com quem ele ficava. Durante esse diálogo, eles ficaram assim perto bastante para continuarem se tocando e se olhando assim com carinho e tal, tipo, carinho na mão, um abraço, um beijo de vez em quando. A Harriet estava muito excitada, sendo que, gente, ela estava totalmente insegura com as coisas que esse cara falava, né? E também não era para menos, porque ele demonstra o tempo todo que não quer nada com nada e, sinceramente, parece que todas as coisas ruins que falavam dele sobre a forma como ele tratava as mulheres parece ser muito real. A Harriet tinha medo que os sentimentos dela não fossem correspondidos e que ele quisesse apenas saciar o desejo carnal dele. O Rex, ele acabou cansando, gente, de tanta negativa e ele disse que não tinha mais paciência para joguinhos, que ele iria embora, mas que um dia ela ainda seria dele. Ele deu um beijo de despedida e ela abriu a porta pra ele rapidamente, pra ele ir embora logo, sabe? Porque ela também não tava se aguentando mais toda aquela tortura. Pouco tempo passou e seus companheiros de apartamento retornaram. Ela desabafou com eles, dando uma bronca por eles terem ido embora e deixado ela sozinha com aquele cara no apartamento e tal. De não terem dispensado ele como ela havia pedido. Tudo que ele tinha dito pra ela naquela noite, gente, não parava de ficar aparecendo na cabeça dela. Ela tentava dormir, ela ficava mudando de posição e ela não conseguia ficar deitada direito. Ela pensava nele o tempo todo. E do nada, o telefone da casa tocou e ela atendeu. E era o Rex dizendo que mesmo que ele ficou com tanta pressa de ir embora, já que ela tava meio que expulsando ele e tal, que ele esqueceu de marcar com ela um outro encontro, que ele gostaria de sair com ela. E aí eles optaram pra sair num lugar calmo e tal, discreto, mas que eles fossem almoçar, sabe? Porque eles já estavam ficando cansados de ficar naquele clima muito tenso, assim, à noite, porque aparecia desejos e tal, e ela ficava meio que fazendo doce pra ele, digamos assim. E aí, eles acabaram aceitando. Tipo assim, ela ficou meio pé atrás, mas acabou aceitando o pedido dele.
Então ela perguntou pra ele se ela não ficava com ciúme pelo fato dela morar com 2 homens. E ele confessou que ele já sabia disso, que a Emma já tinha contado todo o esquema de como era a divisão das despesas da casa e tal, mas que quando ela contou pra ele, ele ficou um pouco chocado, porque ela parecia uma moça super de família, super séria e tal, e quando ele descobriu que ela morava num apartamento com 2 homens, que ele ficou meio receoso se ela não teria nada com eles, mas que a Emma fez questão de dizer que não, que ela não tinha, que a Harry, no caso, não tinha nada com eles e que eles eram realmente só amigos. Como a conversa estava fluindo melhor, gente, pelo telefone do que pessoalmente, o Rex perguntou mais uma vez do que ela tinha medo e o porquê que ela parecia tão puritana. Ele chegou a perguntar para ela se ela era virgem, enquanto ria, e ela ficou totalmente constrangida do outro lado da linha, respondendo apenas que gostaria que as coisas fossem mais devagar. Ele acabou comparando a situação deles com um trailer de filme e que não via a hora da estreia. Essa parte eu achei muito escrota, mas enfim. Em seguida, ele perguntou por que ela não fica com ele logo no flat. E ela ficou muito surpresa com esse convite de morarem juntos, né? Para poder terem mais tempo juntos e tal. Mas disse que depois falaria com ele pessoalmente no encontro. Ao chegar no dia seguinte, eles foram para um restaurante mais simples e distante do centro para tentar evitar os paparazzi. O local não agradou muito ela, mas ela estava feliz por estar realmente num primeiro encontro assim de verdade com ele. Agora ela parecia um pouco mais aberta e menos tímida. Eles conversaram sobre vários temas, inclusive cinema e diferenças de trabalhar na Inglaterra e nos Estados Unidos. A conversa sobre trabalho chegou a um limite tão assim de exaustão, que ela mudava de assunto toda vez que ele tentava falar algo mais íntimo. Então, assim, ele tentava ter um toque mais íntimo com ela e falar coisas mais íntimas, e ela ia e puxava assunto de trabalho de novo. O único carinho que eles trocaram, né, durante esse tempo que eles estavam no restaurante foi só, tipo, um pegar na mão do outro, um fazer carinho na mão do outro e tal. Como aquele dia era dia de folga das gravações, eles resolveram passar o dia juntos. Então, depois do almoço, eles resolveram dar uma volta pela cidade. E aí eles começaram a fazer um tour visitando pontos turísticos. Ele estava com uma câmera fotográfica, então um começou a tirar foto do outro e tal, tirar foto juntos. E assim, foi um momento de descontração e bem divertido. Durante as pausas, eles davam beijos e tal. Teve um momento em que a Harry fez careta, assim, mostrando a língua, e ele disse pra ela que até nos momentos que ela não queria, ela acabava provocando ele e tal, com gestos mais simples. Ela ficou super sem graça. Então começou a anoitecer, e aí ele resolveu chamar ela pra jantar. E aí eles foram pra casa dela, ela se vestiu. Ela foi procurar uma roupa, assim, mais elegante. Ela escolheu um vestido preto colado, assim, estilo tubinho, sabe? Sendo que era um vestido longo e ao mesmo tempo sexy. E ele não parava de dizer o quanto ela estava incrível, o quanto ela era muito linda, o quanto ela estava sexy. Enfim, e ela precisava decidir se ia morar com ele ou não. Foi então que ela começou a perceber que talvez o convite, né, para que eles fossem morar juntos fosse apenas uma desculpa para tentar apressar as coisas entre eles, principalmente deles irem para cama logo, né? Ela foi ficando cada vez mais sem graça, assim, com a forçação de barra dele, de ficar questionando se ela ia se mudar logo ou não, tentando forçar uma intimidade que eles ainda não tinham, sabe? Ela foi ficando vermelha. Então, nesse momento, ela decidiu pedir licença e ela foi até o banheiro. Sendo que, gente, ela ficou muito tempo no banheiro refletindo toda aquela situação e se encarando no espelho. Ela também se achou muito bonita e sexy naquela forma que ela tinha se arrumado. Mas que ela queria que ele sentisse mais do que atração por ela, sabe? Ela não queria que ele ficasse vendo ela como um pedaço de carne, e sim que ele notasse que ela realmente era diferente de todas as mulheres com quem ele se envolveu.
A sair do banheiro, ela deu de cara com ele. Gente, ele estava parado de braços cruzados, vigiando a porta do banheiro e comentou: "Está tentando fugir de mim? Pela demora, eu comecei a achar que você tinha ido embora." E aí ela sorriu super sem graça, ficando vermelha. E aí eles resolveram dançar um pouco e beliscar o buffet quando eles começaram a perceber os flashes. Gente, não adianta. Todo lugar que eles iam, por mais isolado que fosse, por mais simples que fosse, toda vez começava a aparecer os paparazzi. Assim, todo mundo ficava perseguindo esse ator onde ele fosse. Os paparazzi tinham visto eles juntos e começaram a tirar várias fotos deles, assim, bem próximos e tal, dançando, mostrando uma vibe, assim, de bem íntima, sabe? O Rex, gente, ele ficou nem aí, ele não deu importância nenhuma, ele continuou dançando, continuou se divertindo, mas isso foi deixando a Harry cada vez mais ansiosa e cada vez mais sem graça, sabe? Ela tava super animada e do nada ela começou a se encolher e tal. Aí eles foram sair dali, né, da pista, e eles comeram uma boa comida acompanhada de um ótimo champanhe. A Harry estava super animada, ela começou a comentar, né, do quanto a comida de lá era gostosa, que o champanhe era incrível, e ele acabou não perdendo tempo e perguntou: "Nossa, você é assim também fazendo amor?" Tipo, perguntando sobre a empolgação dela e vendo o quanto ela estava elogiando e saboreando o jantar. Isso fez ela ficar vermelha e séria, respondendo que não tem como responder essa pergunta. E ele ficou sério e disse: "Então você não tá se fingindo de inocente?" Ele ficou pasmo ao perceber o quanto ele deixava ela séria e envergonhada toda vez que ele tocava no assunto. Ela ironizou, perguntando se ele também não estava tirando uma de macho alfa pra cima dela, e ele ficou super ofendido. Eles mudaram a conversa, porque senão eles iam acabar brigando. E ele pergunta o que ela gostaria de fazer no dia seguinte, e ela então respondeu de forma seca que nada, pois já tinha compromisso com a família dela. Ele tentou convencer ela a desmarcar com a família dela para poder passar mais tempo com ele, mas ela não abriu mão disso. Então ele começou a perguntar mais sobre a família dela, o que eles gostavam de fazer, aonde eles moravam e tudo mais, achando que ela ia convidar ele para ir junto, sendo que em momento nenhum, gente, ela não convidou ele, e isso deixou ele com a pulga atrás da orelha, sabe? Porque ele achou que ele dando uma de interessado, ela iria convidar, sendo que ela não convidou. A única coisa que ela contou, assim, mais íntima da família dela foi basicamente que ela gostava de passar o tempo com o pai e com os irmãos consertando carros antigos. Ele a deixou em casa e ela convidou ele para entrar, para tomar um último drink juntos. Resultado, eles começaram a beber e a se esfregar no sofá. Mas a Harry teve que parar com tudo para acabaram se entregando ali mesmo, fora que os amigos dela poderiam chegar e tal. E ele começou a chamar ela de bruxa em tom de brincadeira, dizendo que ela estava enfeitiçando ele, fazendo com que ele desejasse ela cada vez mais. Ele foi embora e no dia seguinte ela passou com a família, fazendo a reforma no carro antigo e tal, e pensando em Rex em todo o tempo, sabe? Ela fazia as coisas, ela tentava se distrair com a família dela, mas ela ficava pensando nele o tempo todo. Na semana seguinte, gente, foi super puxado, porque ela teve muitas gravações e eles começaram a acelerar o ritmo para poder terminar dentro dos prazos que eram bem curtos, sabe? Até porque alguns atores, assim como o Rex, nem eram dali da Inglaterra, então era muito caro eles manterem o set de filmagem no país e tal. Ela e o Rex estavam começando a se entender de fato e começaram a ficar de uma forma mais oficial, sabe? As pessoas viam eles e sabiam que eles estavam juntos, apesar deles não terem assumido nenhum compromisso ainda claramente assim para o público. Ele encheu o camarim dela, gente, de flores, e era nítido a todos do estúdio que eles estavam juntos. No final do dia, o Rex ele convidou ela para poder tomar uns drinks e conversarem. E lá ele entregou um presente para ela, que era um bracelete de ouro muito bonito,
E esse bracelete de ouro tinha uma correntinha pendurada que no final da correntinha tinha um coração de ouro maciço preso, assim, que ficava pendurado. Era nitidamente uma joia muito cara. E assim, ela ficou feliz com o presente, mas não pelo valor do presente em si. Ela encarou o presente dele como se fosse, tipo assim, uma aliança entre eles. Apesar de ser um bracelete, não ser um anel, ela encarou como se ele estivesse entregando o coração dele pra ela, sabe? Então ela ficou super emocionada. E aí ele não queria perder mais tempo e ele começou a falar com ela sobre ela se mudar naquela noite mesmo para o flat. Mas ela preferiu adiar para outro dia, porque ela disse que tinha que arrumar as coisas dela com calma. Fora que ela ainda ia ter que avisar para os amigos dela que ela ia sair de casa e tudo mais, né? Porque as contas eram todas programadas pela quantidade de pessoas que moravam, então ela não podia simplesmente ir embora assim do nada. No dia seguinte, ela dormiu até mais tarde, porque ela estava muito cansada da rotina corrida, das gravações. E durante a tarde, ela passou a tarde arrumando as coisas dela, arrumando mala, arrumando caixa, enfim, era bastante coisa para guardar. Ela não teve coragem de se despedir dos meninos, e aí ela acabou pedindo para Emma explicar tudo. A Emma estava super feliz e animada pela Harry, e ela já chegou no flat do Rex no início da noite. E ele se mostrou bem preocupado com a demora dela, né, em chegar, porque ele estava esperando que ela fosse chegar logo de manhã, e ela chegou, tipo, no início da noite. E aí eles começaram a se beijar e se abraçar rapidamente. E quando ela percebeu, eles já estavam no quarto, assim. Ela ficou surpresa com o tamanho da cama enorme que ele tinha. Gente, pra vocês terem noção, era uma cama tão grande que eu acho que era aquelas camas tipo king size, sabe? Que é maior do que a cama queen. Então, ocupava praticamente o espaço inteiro do quarto, os móveis, assim, onde guardava roupa, tipo, roupeiro, era tudo embutido, era tudo muito chique, sabe? E bem caro. Eles caíram na cama enquanto eles se beijavam e aos poucos ele foi tirando a roupa dela, deixando ela só de calcinha quando o telefone começou a tocar o tempo todo. Ele tentou ignorar, mas o telefone continuou tocando, então ele percebeu que devia ser alguma coisa importante. Então ele saiu da cama e foi lá para poder atender o telefone. Sendo que nisso ele pediu licença para ela, chamando ela de boneca. E ela disse que tem nome e fez questão que ele chamasse ela pelo nome, sabe? Ela não queria que ele chamasse ela de boneca. Ela tinha nome, então era para ele chamar ela de Harry, né? Porque boneca, ele poderia falar isso para todas as mulheres com quem ele já tinha ido pra cama antes. Depois da ligação, ele voltou e ele começou a agarrar ela, distribuindo vários beijos, dizendo o nome dela, sem parar, sabe? Cada beijo que ele dava, ele falava Harry, Harriet, você é linda, você é gostosa. Sendo que ela não tava mais praticamente nua, né? Que ele tinha deixado ela no quarto só de calcinha e quando ele voltou, ela tava usando uma camisa dele. E ele achou super fofo, sabe? Quando ele voltou, ela tá usando uma camisa dele, porque isso mostra o quanto eles já estavam ficando tímidos. Tímidos não, eles estavam ficando íntimos, falei errado. E aí ele comentou que aquilo era pra poucos, sabe? Poucos tinham aquela sorte. E esse comentário, gente, deixou ela totalmente insegura. E ela tava super excitada, super animada antes. E quando ele voltou e falou esse comentário, ela ficou totalmente insegura. E começou a questionar se ele realmente sentia algo por ela ou se ele estava vendo ela como todas as outras mulheres que ele tinha visto antes. Foi nesse momento que ela decidiu que não ia ficar se agarrando com ele, que ela queria realmente ter uma conversa séria com ele sobre algo muito importante. As gravações já estavam quase finalizadas e ele já havia dito algumas vezes que ele voltaria para os Estados Unidos. Então ela começou a perguntar para ele se a casa dele era tão grande quanto o flat e se haveria espaço, né, para os dois. E o Rex, gente, ele começou a ficar sem reação. Ele começou a esboçar assim uma cara meio que de assustado. Afinal, por que ela estava fazendo aquilo? Por que ela estava fazendo tanta pergunta sobre a casa dele, sobre a intimidade dele, sobre o país dele, enfim. Ela achava... Aí ele começou a se questionar, né?
Nossa, será que ela acha que ela vai embora comigo? Então enquanto ele abriu uma garrafa de champanhe, ele acabou perguntando: onde você está querendo chegar com isso? Está pensando em ir comigo? Ela fez que sim, de forma inocente, e comentou: os meus pais que vão ficar tristes com a mudança radical. Mas como as gravações estão no final e eu quero que continuemos juntos, de repente o clima mudou. E falando bem mais sério, ele respondeu: isso não vai acontecer. Nosso contrato é provisório, ficaremos juntos e vamos nos divertir apenas enquanto eu estiver no seu país. Ele iria embora sozinho. E ela seguiria em frente. Então, ela jogou na cara dele a promessa de que estariam sempre juntos, e o convite para morarem juntos e tal, e até mesmo aquela joia de compromisso. E ele de novo repetiu que eles ficariam sim juntos até o final, mas só até o final da gravação do filme, e que depois seria cada um pro seu canto. E que aquela joia não representava nada, que era só um mimo, que ele gostava de presentear as mulheres com quem ele ficava, então aquela joia era apenas um mimo. Gente, nesse momento ela ficou muito nervosa, ela começou a gritar com ele, ela chamou ele de mentiroso, ela falou que ele não amava ela, que ele estava tentando enganar ela o tempo todo. E aí ele deu um corte seco nela, dizendo que ele nunca disse que amava ela. Ele sempre falou o quanto ele achava ela uma mulher incrível, o quanto ele sentia atração por ela, mas em momento nenhum ele falou de amor. Depois de toda essa humilhação, ela ainda teve que ouvir isso dele, gente, sério. Ai. E detalhe, que ele ainda começou a falar pra ela parar de dar uma de inocente, parar de bancar de uma inocente, que se ela tinha ido lá pra casa dele, pro flat dele, era pra eles trocarem satisfação sexual e que era impossível que ela tivesse pensado que eles teriam qualquer coisa a mais, assim, que ela tivesse pensado que ele estaria apaixonado por ela. Ela se segurou muito, gente, pra não chorar na frente dele, mas algumas lágrimas começaram a escorrer, assim, enquanto ela se vestia super rápido. Ela chamou ele de falso, aproveitador, galã de meia tigela, falso macho alfa, enfim, tudo que ela poderia falar pra ofender ele, ela falava. E ele achava graça e não se ofendia. Tipo assim, ele era muito cara de pau, ele não se ofendia e ele também não demonstrava arrependimento em nenhum momento, assim, de ver ela totalmente transtornada. Também não acreditava que ela realmente fosse embora do flat, mas ela foi, e mesmo correndo de lá, ele dizia que tinha certeza que ela iria voltar. Mas ela não voltou e ela também não ligou pra ele. Quando ela se mudou pra casa dele, ela foi com o carro dela, né? E aí, a parte boa disso é que a maioria das coisas dela estava dentro do carro. Então, as caixas com as coisas ficaram dentro do carro. A única coisa com que ela subiu, assim, de imediato foi com uma mala, com algumas roupas dentro, e com uma bolsa que estava com os documentos dela. Sendo que na hora que ela saiu do flat dele, né, ela saiu tão desesperada, assim, chorando e com raiva e tudo mais, que ela não pegou nada. A única coisa que ela lembrou, assim, de pegar foi só a chave do carro. E ela correu, assim, no meio da rua, ela quase foi atropelada, e ele correndo, assim, atrás dela, gritando, mandando ela voltar. E sim, ele não tava chamando, ele tava, tipo, ordenando que ela voltasse, como se ela fosse um objeto dele. E aí ela não quis olhar pra trás, ela entrou no carro e foi embora. Depois disso, gente, ela sumiu por dias. E ela sumiu sem avisar nada pra ninguém. Ela não mandou mensagem pra Emma, não ligou. Ela tinha pouca gasolina no carro e a pouca gasolina que ela teve, ela usou para ir para casa dos pais dela. Os pais dela ficaram felizes, né, em receber ela, mas acharam ela com um comportamento muito estranho, fora que ela tava com cara de choro. Ela foi para casa deles num dia que ela não tinha combinado de ir, já tava tipo tarde da noite. Assim, eles perceberam que tinha alguma coisa errada, mas eles não ficaram muito questionando ela, porque eles perceberam que ela estava precisando de carinho e acolhimento e não ficar sendo julgada e tal. Assim que os dias foram passando, ela acabou tendo que pedir dinheiro pro pai dela para poder encher o tanque do carro, porque ela precisava ir pro estúdio gravar as últimas cenas, né? O bracelete que ela tinha ganho do Rex, ela jogou na cara dele assim que ela tava saindo da casa dele, então não tava com ela.
E assim que ela chegou no estúdio, o Rex quis tirar a satisfação com ela, assim, fazendo um monte de pergunta. Aonde você tava? Com quem você tava? Por que que você sumiu? E ela dando vários foras nele, não querendo responder nada. Ela foi chamada no camarim para poder fazer o cabelo, né, e a maquiagem. E ele saiu entrando, né? Nisso, a Emma tava lá dentro do camarim, porque ela também tava se arrumando, e ela perguntou pra amiga o que tinha acontecido. Porque o Rex tinha aparecido lá, tarde da noite, e que ele passou a madrugada na no apartamento, né, esperando ela voltar, e ela não voltou. E passaram-se dias e nada de notícia dela, que ela e os meninos estavam preocupados e tal, que eles não sabiam do paradeiro dela. E a Harry ficou super surpresa com o que ela estava ouvindo, sabe? Porque ela não esperava que o Rex tivesse tomado essa atitude, que ele tivesse ido no apartamento dos amigos dela, passado a noite lá e que nos outros dias ele tava, tipo, toda hora ligando para eles para saber dela. Sendo que ela não quis contar pra Emma o que tinha acontecido e tal. A única coisa que ela fez foi ter uma crise de choro e a amiga dela teve que ajudar ela a se maquiar de novo, porque afinal ela não podia aparecer com a cara toda borrada na gravação. Bateram na porta e deixaram um bilhete, e era o bilhete do Rex, dizendo que eles precisavam esclarecer as coisas. Ela nem terminou de ler o bilhete e ela jogou no lixo, rasgando. Depois, por medo, né, de que alguém pegasse o bilhete do lixo e lesse, ela acabou escondendo dentro da bolsa dela os pedaços assim rasgados. Mas ela nem sabia o que estava escrito. Nas cenas com eles, ambos pareciam nervosos e se comportando estranho. O diretor teve que direcionar eles o tempo todo e toda hora eles tinham que ficar reparando na cara deles, mandando eles mudarem a expressão facial, mandando eles repetirem as cenas, enfim. O diretor, gente, ele já estava ficando totalmente irritado com essa situação. O Rex parecia muito bravo e estava muito agressivo gravando as cenas. E a Harry estava nitidamente triste e gravando, assim, as cenas com cara de enterro, sabe? O diretor, então, ele preferiu encerrar as gravações daquele dia, porque ele viu que as filmagens estavam ficando muito ruins e que eles refazeriam, né, aquelas cenas outro dia que os dois estivessem melhores e fez um pedido para eles que não era para deixar a vida pessoal deles interferir nas cenas do filme, porque o trabalho era muito mais importante do que vida pessoal, que para ele não interessava o que eles estavam tendo ali, tipo, na vida pessoal deles, mas que isso não poderia interferir no filme. Aí a Harry acabou indo, né, pro apartamento com que ela morava com os amigos, eles aceitaram ela de volta. O Bob saiu em casal com a nova namorada dele, conheceu uma garota, começou a namorar e tal, e ele convidou o Eric para ir junto com a Emma. Por sinal, o Eric e a Emma estavam namorando também. A Harry não quis ir, gente, porque ela não queria ficar segurando vela. Ela já não estava num clima bom também. Ela achou que acabaria estragando o passeio deles. E aí ela preferiu ficar sozinha em casa. Depois de um tempo, né, que ela já estava sozinha, entediada, ela começou a se questionar se talvez não tivesse sido melhor ela ter saído com eles, porque pelo menos ela iria se distrair um pouco. Aí, do nada, ela escutou um barulho de buzina na frente da casa e ela foi olhar e era o Rex. Ele tava, sendo que ele não tava na limusine, ele tava num táxi e ele tinha ido levar as coisas dela que tinha ficado na casa dele, né? No caso, a mala de roupa e a bolsa com alguns documentos. Ele pediu desculpa por não ter mandado antes as coisas e não ter percebido o quanto ela era sensível e romântica, porque senão ele teria sido mais cuidadoso com ela e que agora ele queria tentar e que eles poderiam voltar a morar juntos se ela quisesse. E aí ela falou que não ia voltar a morar com ele, que era muita cara de pau dele tentar apagar tudo o que tinha acontecido, que ele humilhou muito ela. E que não tinha como eles começarem da onde eles tinham parado, que no caso era na cama dele. Então ele perguntou para ela se de forma sarcástica, né, se ela estava esperando o quê? Um pedido de casamento. E ela disse que não, pois sabia que ele não era do tipo de homem que largaria a vida de solteiro, de playboy e de rodeado de mulheres para ter uma família.
E aí, nos dias seguintes, ambos, assim, eles foram bem profissionais. Eles pararam de se falar, mas eles atuavam, assim, como se fosse atuando com qualquer pessoa, sabe? Eles estavam dando o melhor deles nas filmagens, até porque eles não queriam tomar mais bronca do diretor, né? Que chamou a atenção deles, fez eles passarem vergonha na frente das pessoas e tal. Mas no intervalo eles ficavam se olhando. A Harry acabou assim planejando várias formas de se desviar dele durante os intervalos, sendo que ela nem precisou usar isso, gente, porque ele realmente não correu mais atrás dela. E ela foi percebendo a cada dia que passava ele cada dia mais frio, distante. Chegou o último dia de gravação, que era para fazer as gravações assim mais importantes de finalização do filme. E um pouco antes ela conversou com a Emma. E a Emma não passou a mão na cabeça dela, entendeu? A Emma, ao contrário, defendeu, por incrível que pareça, a Emma defendeu o Rex, dizendo que era nítido o quanto ele gostava dela, mas que ela nunca tinha dado uma chance de verdade pra ele e que a culpada de tudo aquilo que estava acontecendo era ela, porque ela mesma estava sendo a maior inimiga dela, já que ela ficava se comparando com as outras atrizes com quem ele tinha ficado antes e tal. E aí ela ficou se sentindo mais mal ainda, porque ela já tava mal com tudo que ela tava vivendo. Aí, tipo, a pessoa que era a melhor amiga dela naquele momento, dizendo essas coisas, dizendo como ela via as coisas assim por outro ângulo, deixou ela se sentindo pior ainda. A Emma também disse que ela poderia estar jogando fora a chance deles se resolverem, e que conseguia ouvir ela chorando todas as noites. E as últimas filmagens foram em área externa, com direito a dublê e tudo. Eles acabaram ficando hospedados em um hotel, porque era um local bem diferente da onde eles estavam gravando, né? As gravações antes era estúdio e a área externa mais perto do estúdio. Agora eles foram gravar num lugar distante, então por isso que eles tiveram que se hospedar em um hotel. O Rex, gente, ele cumprimentava todo mundo, menos a Harry. Assim, quando ele chegava no lugar, assim, ele no máximo fazia um aceno pra ela, assim, de longe. E isso tava matando ela, sabe? O quarto deles ficou nitidamente no mesmo andar e porta com porta. Ou seja, quando ela entrava à noite, assim, pro quarto dela, ela conseguia ver ele na porta do lado, entrando também, sabe? Ficava um pensando no outro, mas eles não puxavam o assunto, não se falavam. Durante as gravações, a dublê da Harry, acabou caindo de mau jeito e quebrando o braço. Ela tinha que fazer uma cena, gente, andando a cavalo, e aí ela sofria um tombo de cavalo, sendo que ela caiu de um mau jeito, então ela acabou se machucando de verdade. E a Harry decidiu que, já que não teria dublê, que ela mesma faria essa cena de ação, porque ela sabia andar a cavalo. Sendo que o Rex, gente, não concordava com isso. E ele começou a ficar com medo que ela pudesse se machucar também. Ele também tinha dublê para fazer essa cena, sendo que quando ele descobriu que o diretor tinha concordado com que ela fizesse a cena, ele dispensou o dublê dele e resolveu fazer a cena também só para poder estar mais perto dela, né? Porque imagina, eles não estão nem se falando e agora eles iriam fazer uma cena andando no cavalo juntos. Após a queda, os atores rolaram no chão brigando até que eles começaram a se beijar. Sendo que, detalhe, era para fazer um beijo cinematográfico, né? Porque era a cena do filme. Sendo que, gente, o beijo deles foi muito real, porque os dois não estavam aguentando mais de saudade um do outro e eles tinham muito desejo um pelo outro e tal. Então, assim que eles caíram, eles começaram a se empurrar, a brigar e depois eles começaram a se beijar. E o diretor falou corta, porque gostou muito da cena, sendo que eles continuaram se beijando. E o pessoal do estúdio começou a rir. Então a Harry ficou super vermelha e sem graça quando ela percebeu o que estava acontecendo. E aí depois disso, eles finalmente se entenderam, eles resolveram conversar. E ela ficou encantada com a prova de amor que ele deu, né? Porque ele não precisava fazer aquela cena perigosa e ele fez só pra ter certeza que ela ia ficar bem, porque ele queria proteger ela. E aí ele acabou dizendo que sentia muita falta dela, que percebeu que não era só atração, que ele realmente gostava dela. Ele se declarou, dizendo que agora ele percebia o quanto amava ela e que ele estava disposto até mesmo se casar com ela, se ela ainda quisesse aceitar ele.
E ela aceitou o pedido de desculpas e de casamento, né? E eles acabaram fazendo amor naquele dia mesmo em um bosque, perto ali da onde eles estavam fazendo as filmagens externas. E no livro narra que só as árvores foram testemunhas do que eles sentiram e do quanto prazer eles tiveram e tal. E assim acabou o livro. O que vocês acharam? Vocês realmente gostaram desse romance? Vocês acharam que ele só tentou enrolar ela pra ir pra cama com ela? Vocês deixam aí nos comentários também se vocês já tinham lido, se esse livro é novo pra vocês. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Me seguir aqui no canal porque eu tô sempre trazendo livros novos, boa leitura e até o próximo livro.